O processo de impeachment foi um golpe. Está mais do que provado que é sem base fundamentada na Constituição. Motivo de Temer para privatizar empresas públicas. É porque eles acreditam que tem de privatizar o que pode. Haverá candidatura em 2018? Olha, eu ainda estou avaliando essa questão da minha candidatura. Esses e muitos outros assuntos foram discutidos em uma entrevista exclusiva que a ex-presidente Dilma Rousseff concedeu ao Sistema Opinião. O Jornal do Dia mostra os melhores momentos e traz também: grave denúncia. Mulher diz que ela e os filhos foram espancados por policiais militares. Nossa reportagem foi até a casa onde a tortura teria sido realizada. Após receber a denúncia, o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB recebe ameaça de morte. Agora no JD da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião. Boa tarde. A Secretaria de Segurança Pública criou um grupo de delegados para investigar uma grave denúncia. Uma mãe diz que foi agredida junto com 2 filhos por policiais militares. A tortura teria ocorrido numa casa abandonada no conjunto Denison Menezes. Horas depois de denunciar o caso à OAB, o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem foi ameaçado por telefone. O conjunto é o Denison Menezes, na periferia de Maceió. Aqui a população tem medo da polícia. Quem fala tem medo de mostrar o rosto. Porque a polícia, quando chega aqui, para eles, todo mundo aqui é bandido, até os pais de família. Eu mesmo já tentaram bater na minha cara uma vez. Só não bateram porque umas 4 moleques tomou à frente. Este adolescente tem 16 anos de idade e mostra as marcas no corpo e no rosto. Ele denuncia, foi vítima de policiais militares. Na madrugada do último dia 22, a casa de Adelaide, mãe do jovem agredido, teria sido invadida por PMs. As fotos mostram que tudo foi revirado. No guarda-roupa, ainda existem marcas da violência. Dona Adelaide denuncia que vestidos foram usados pelos policiais para enxugar o sangue do filho. Ela e uma filha também foram espancadas na madrugada. Apontou a arma na minha testa e disse: cale sua boca, senão eu acabo com você aqui. Aí me puxou, me arremessou por os cabelos fortemente e me jogou contra a parede. Foi onde eu me relemi toda, certo? E em seguida entrou dentro de casa, puxou minha filha menor de 14 anos, dando um tapa no rosto dela. E quando ela tentou correr para a rua, ele puxou ela de volta pelos cabelos e arremessou sobre o chão também. Ela está com alguns hematomas também. Agrediu meu filho de 13 anos, verbalmente, porque ele começou a chorar: mãe, pelo amor de Deus, eles vão matar meu irmão. Ela denuncia que os militares levaram um jovem ainda sangrando para uma casa abandonada do bairro. A vítima memorizou o lugar e nos levou até o local. Vizinhos que não quiseram gravar entrevista afirmam que a casa sempre é utilizada pela polícia militar, numa espécie de confessionário. No chão, mais sangue. A vítima afirma que foi torturada de joelhos com golpes de um fio grosso. A vítima decidiu quebrar o silêncio, mesmo ameaçada de morte pelos militares. Segundo ele, os policiais o trouxeram para esta casa abandonada, sem cômodos, uma área isolada, que fica a 1 quilômetro de onde mora. O que ocorreu no dia 22 de agosto? Depois que eu fui espancado dentro de casa, eles me trouxeram para aqui. Aí quando eles trouxeram para aqui, mandou ajoelhar aqui. Quando eu mandei ajoelhar, começaram a dar em mim com fio. Depois que terminaram de dar em mim com fio, mijaram em cima de mim. O que é que eles queriam de você? Rapaz, ele disse que eu acabei de matar um pai de família sem ter sido. Queria que eu desse de conta de uma moto que eu roubei sem eu ter roubado. Aí nisso ficou dando em mim, querendo que eu desse de conta, sem eu saber de nada, eu estava dormindo dentro de casa. Aí aconteceu isso. Você está com medo de morrer? Estou. Ele disse que me ameaçou de me matar. Você tem envolvimento com drogas? Tive, fui preso, já roubei, fui preso. Você roubou? Já fui. Roubou o quê? Roubou arrastão, que eu nunca tinha feito isso. Foi a primeira vez. Nossa equipe é informada que os mesmos policiais praticaram outra tortura no mês passado. Saímos à procura de mais informações. As imagens das agressões são fortes. A vítima, um ex-presidiário. De manhãzinho, umas 5 horas, teve um rapaz que foi para o canavial com um cavalo e lá eles encontraram ele. Quando ele chegou lá no canavial, que achou ele,
os policiais já estavam acabando de chegar para terminar o serviço, entendeu? Só que aí o rapaz, por conta que o rapaz tinha visto, eles pegaram e não fizeram mais nada. Começaram a chutar ele, mandaram ele se levantar e vir para casa. Só que ele não podia, porque ele não estava andando, não estava nem enxergando. A denúncia de Dona Edileide já chegou à Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de Alagoas. A entidade garante identificar os militares que participaram das torturas. A OAB está muito preocupada com essa situação. A gente pede investigação, o Estado tem que investigar. Quando nós não queremos pré-julgar e dizer que a coisa aconteceu dessa forma, não. Mas a coisa tem que ser investigada. O Estado tem que investigar. Quando os seus agentes públicos cometem os erros, tem que ser investigados também. Após a gravação desta entrevista, Ricardo Moraes recebeu ameaças por telefone, o que fez a presidente da OAB se reunir com o secretário de Segurança Pública em caráter de urgência. Ricardo Moraes foi ameaçado. Policial militar, se identificou como policial militar, entrou em contato com a OAB na sede histórica no centro, assim como com a sede de Jacarecica, falando também na seccional, dizendo que Ricardo estava correndo risco, que ia ser assassinado e ia ser enterrado juntamente com os bandidos se ele não parasse de agir contra a polícia militar. Ricardo confessa que tem medo de ser morto, por lutar para que a lei seja aplicada contra maus policiais. Isso é uma ameaça à OAB, isso é uma ameaça ao Estado Democrático de Direito, isso é uma ameaça a quem quer agir conforme a lei. Isso é algo terrível para o bom policial. A família de Dona Edileide também tem medo de ser morta e faz um desabafo emocionada. Eu não tenho vergonha de dizer que eu sou, porque eu sou pobre. Eu não sou pobre, morena, quase preta. Eu não tenho direito de passar por isso. De ver o meu filho ser torturado e nem sequer chorar. Porque senão ele ia atirar, ele disse, se você correr para a rua para pedir socorro, eu vou atirar em você, nas suas pernas. Absurdo. Esse não é o papel da Polícia Militar. Os delegados Fabrício Lima, Rodrigo Colombelli e Thalita Aquino foram designados para integrar uma comissão responsável em apurar o caso. O Tribunal de Justiça de Alagoas suspendeu as decisões em primeira instância que autorizavam a participação de candidatos com mais de 30 anos no concurso da Polícia Militar. A decisão veio a partir de um pedido da Procuradoria-Geral do Estado que aponta que a condição da idade precisa ser verificada na inscrição do certame, como já é de entendimento do TJ e até mesmo do STF. O presidente do Tribunal de Justiça em exercício, desembargador Celírio Adamastor, destaca que os argumentos usados pela Defensoria Pública não atendem o princípio da legalidade. Entre os motivos estão a vigência de lei estadual que dispõe o Estatuto dos Policiais Militares e deixa claro que para o cargo de soldado, a idade máxima é 30 anos, como está no edital do concurso. Apesar de todas as campanhas de conscientização realizadas pelos governos e entidades, Alagoas continua registrando os novos casos de AIDS. O número subiu no ano passado, se comparado a 2015, e os índices de 2017 são preocupantes. Um rosto às escuras. Para quem convive com HIV/AIDS, ainda é assim. Essa mulher que teve o diagnóstico do vírus há 13 anos não quer se identificar. Lidera o Movimento Nacional de Cidadãs Positivas em Alagoas, mas prefere ficar no anonimato. Ela teme o preconceito. Tem uma frase que a gente tem na nossa vida, que a vida, viver com AIDS é possível, com preconceito, não. Além do medo do tratamento com coquetéis, das incertezas que a doença traz, existem pessoas normais que trabalham, estudam, namoram, traçam planos para o futuro, mas quando lembram do passado, o único arrependimento é a falta de prevenção. Confie menos e observe mais as pessoas que vocês estão vivendo. Pare desse querer, de achar que todo mundo não tem nada. Aqui em Alagoas, os números só crescem. Em 2015, foram 308 casos confirmados de AIDS e 494 diagnósticos da infecção por vírus. Em 2016, 327 de AIDS e 703 casos de portadores do HIV. E agora, em 2017, só no primeiro semestre, já são 88 casos da doença e 226 considerados soropositivos. Apesar da notificação da infecção por vírus ser cada vez mais precoce e do aumento da realização de testes rápidos através da Secretaria Estadual de Saúde, o número de casos da doença não diminui. Além disso, Alagoas tem um índice de diagnóstico tardio de até 28% dos casos.
Segundo a técnica que trabalha no programa de combate às infecções sexualmente transmissíveis da CESAL, a incidência é maior no público jovem, entre os 20 e os 29 anos. Ela também faz um alerta aos idosos que passaram a ter uma vida sexual mais ativa, mas descuidaram da proteção. De acordo com ela, o maior desafio das autoridades em saúde no estado e em todo o país é a falta de prevenção e de interesse da população em realizar os testes. Ela explica que a AIDS não tem cura, mas o diagnóstico precoce aumenta as chances de sobrevida dos pacientes. Tanto o jovem hoje se expõe como o adulto idoso, né? Que a gente pode dizer que hoje nós temos um idoso socialmente inserido com medicamentos que até estimulam e ampliam a possibilidade de uma vida sexual. O Centro de Referência para Diagnóstico, Tratamento e Aconselhamento para Portadores do HIV é o Pansalguadinho. E novamente mais uma baleia encalhou no litoral norte de Alagoas. É mais um filhote de jubarte, desta vez foi em São Miguel dos Milagres. A baleia foi encontrada morta. O biota foi ao local para coletar material para investigar a causa da morte. Segundo uma bióloga do Instituto, uma hipótese muito debatida é a influência das mudanças climáticas. Esta é a sexta baleia encalhada aqui no estado. O filhote encontrado na quinta passada em Japaratinga, infelizmente, morreu. A Justiça suspendeu por meio de liminar ontem a lei que regulamenta o transporte de passageiros por aplicativos, a exemplo do Uber. Mais informações ao vivo com Leandro Melo. Boa tarde, Leandro. Qual o motivo dessa suspensão? Sabrina, boa tarde a você, a todo mundo que está assistindo ao Jornal do Dia. Nessa decisão do juiz Antônio Emanuel Doria, ele entendeu que limitar esse tipo de serviço é inconstitucional, já que o município não tem competência para legislar sobre o tema. E aí, com isso, o município ele deve se abster de aplicar as sanções previstas nessa lei municipal, como exigir o pagamento da taxa de R$ 120 por mês, a questão do licenciamento e emplacamento dos veículos aqui em Maceió e a questão da circulação dos veículos com mais de 5 anos de fabricação que seria proibido. Estou aqui com o defensor público Daniel Alcoforado. Boa tarde, defensor. Antes dessa decisão da Justiça, essa ação ela foi apresentada pela Defensoria Pública e a partir dessa decisão, isso atende aos argumentos apresentados pelo órgão? Boa tarde. A decisão proferida ontem, decisão liminar, ela acolhe integralmente os argumentos expostos pela Defensoria Pública, no sentido de que estes dispositivos que fazem restrições desproporcionais, eles são inconstitucionais, tanto porque exorbita da competência legislativa do município, já que essa é uma matéria de competência da União Federal, quanto também fere de regras e dispositivos da Constituição Federal, que diz respeito à livre iniciativa, livre concorrência e o direito à igualdade. No entanto, essa decisão da Justiça ainda cabe recurso por parte do município, não é isso? Sim, a decisão é uma decisão liminar, e poderá ser desafiada pelos recursos pertinentes. Ok, defensor, obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Dia. Lembra na semana passada, quando a gente também entrou ao vivo falando desse mesmo assunto que eu te falei, né, Sabrina, que esse assunto ainda ia render? Pois é, volto com você. Tá rendendo mesmo. Muito obrigada, Leandro, pelas informações. Até segunda. Futebol. Final de semana de jogos com times alagoanos no Campeonato Brasileiro. Pela Série B, o CRB encara o Santa Cruz no sábado. A partida vai ser no Estádio Arruda, às 4h30 da tarde. Pela C, o Asa joga contra o Cuiabá, no Municipal de Arapiraca, às 4 da tarde. Esse jogo vai ser no domingo. E no domingo também, o CSA enfrenta o Fortaleza no Castelão, às 7h15 da noite. Boa sorte aos times alagoanos. Na segunda, você acompanha aqui no JD os melhores momentos. E veja no próximo bloco, o Sistema Opinião entrevista com exclusividade a ex-presidente Dilma Rousseff. Foi a primeira vez que Dilma conversou com uma emissora de TV depois do impeachment. É já já.